Olá, queridos irmãos, aqui é o pastor Ronaldo Mota e no estudo de hoje nós vamos aprender sobre a segunda carta de Paulo a Timóteo. Não desanime. Esta segunda carta de Paulo tem o propósito de incentivar Timóteo, como líder da igreja ali em Éfeso, em seu ministério. O ministério estava iniciando e ele estava enfrentando dificuldades com falsos mestres que ainda eram um problema ali na igreja. Portanto, nesse estudo nós vamos aprender aquilo que Paulo está desafiando Timóteo a fazer. Paulo desafia Timóteo a ser proativo, ou seja, se antecipar diante dos problemas. Para isso, ele vai apelar ao seu discípulo para atuar em todos os momentos, pois o líder ele precisa de ação e postura de tal forma que se tornasse um exemplo de fé, exemplo de coragem, exemplo de santidade e exemplo para o ministério, como ministro do Evangelho. Vejamos, portanto, a primeira parte desse estudo, que é o exemplo de fé que o apóstolo apela para Timóteo ser. O desejo mais profundo de Paulo é que todos os líderes da igreja de Cristo sejam homens e mulheres de fé. Ou seja, e é por isso que ele começa a carta de Paulo a Timóteo. Paulo começa agradecendo a Deus, porque Timóteo buscava servir a Deus em todos os momentos com uma consciência pura. Ou seja, aquela pessoa que lidera na igreja, em qualquer parte, em qualquer área, precisa ser um exemplo de fé e fazer tudo na igreja, tudo na obra do Senhor e no reino, com uma consciência pura. Ou seja, o culto que prestamos a Deus precisa ser de uma consciência pura, assim como a tradicional família de onde Timóteo veio. A referência aos seus antepassados, logo no início da carta, demonstra a condição de fé familiar que Timóteo teve. Como é importante ser instruído na fé desde a infância. Hoje nós vemos tantos problemas quanto a isso, meninos e meninas sem orientação, sem direção, sem instrução acerca da fé e estão à mercê de qualquer outra influência. Portanto, Paulo vai desafiar Timóteo a despertar o dom que havia nele. Desperta o dom que há em ti, versículo 6 do capítulo 1. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das mãos, não é? Desde o momento em que ele foi ordenado e se confirmou, vamos ver isso lá no capítulo 4, versículo 14, né? Que aquele dia da ordenação confirmou todo este dom que já era apresentado na vida de Timóteo. Por isso é importante, queridos irmãos, sempre relembrarmos com muita alegria o nosso primeiro amor, o dia da conversão, aquelas pessoas que nos envolveram, que nos acolheram neste primeiro momento, o dia do nosso batismo. E a sugestão, portanto, de Paulo aqui é reacender, reativar, não no sentido daquilo que se apagou, mas como uma brasa num braseiro, né? Numa churrasqueira que precisa de vez em quando ser remexida. O ministro, o líder do Evangelho e todo crente deve sempre revitalizar a sua fé, reativar a sua fé. Segunda coisa que ele vai falar aqui dentro deste exemplo de fé é que nós precisamos permanecer naquilo que nós aprendemos. Lá no capítulo 3, no verso 14, ele vai dizer o seguinte: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste desde a infância, sabes as sagradas letras. Ou seja, mais uma vez, Paulo retorna ao fundamento da fé, pois é isto que deve ser usado contra o engano daqueles charlatães, daquelas pessoas que tentam manusear e manipular a palavra de Deus, porque a mensagem do Evangelho deve contrastar com todas essas novidades imaginativas que estão aí
à mercê, não é, de todas as pessoas e que ficam mercadejando a fé. Portanto, exemplo de fé é algo que deve fazer parte da vida de cada pessoa da igreja, de cada homem e mulher que lidera, mas também de todo o crente. Segunda coisa que Paulo vai falar é que Timóteo deveria ser um exemplo de coragem. E não é isso também que Deus espera de cada um de nós? Vejamos aqui quais são as orientações que Paulo dá como o líder corajoso que deve agir nesses momentos, né, de perseguição, mas que deve agir com coragem. O apóstolo orienta no seguinte sentido, versículo 8: não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Essa é uma parte muito importante. A graça que Timóteo recebeu tem uma relevância direta com a sua fé e a sua coragem. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação, diz ele aqui no versículo 7. É Deus mesmo quem fornece a capacitação a cada um de nós que precisamos, assim como ele fez a Timóteo, ele capacitou Timóteo, assim como ele fez com Paulo, capacitou Paulo, não é? Que não teve um espírito de covardia, mas um espírito de moderação, mas também de coragem. Outra coisa que o exemplo de coragem deve fazer é que ele precisa participar dos sofrimentos. Versículo 8 também, né? Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarceramento, que eu sou. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Assim, esse sofrimento precisa ser a favor do Evangelho, conforme o poder de Deus que nos chamou para uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas por determinação da graça de Cristo Jesus desde a eternidade. A graça de Deus para conosco é manifestada agora por nosso Senhor Jesus Cristo, que destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade. Ele também vai repetir essa mesma frase, essa mesma expressão, participa dos sofrimentos, no capítulo 2, verso 3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Mais uma vez está o desafio de exemplo, né, de coragem, de enfrentar o sofrimento. Como alguém de coragem, o líder deve estar pronto para enfrentar dificuldades. E aqui ele coloca 3 ilustrações. A do soldado, a do atleta e a do lavrador. O soldado deve estar desvinculado de outras coisas e pronto para encarar a batalha, assim como o atleta deve estar sempre pronto para um treinamento rigoroso, e o lavrador que deve estar sempre pronto para a intempéries da natureza na sua labuta, no seu trabalho infatigável. E ele vai falar ainda sobre combater o bom combate. Ele mesmo vai dizer que, como pessoa corajosa, ele combateu o bom combate. Veja no capítulo 4, no verso de número 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Nenhum exemplo é melhor do que o próprio ministério do apóstolo Paulo. Assim, Timóteo deveria também lutar na nobre competição, não como uma competição atlética ou como uma disputa de luta romana, mas a sua vocação e ministério é o combate bom. Este é o bom combate que todos nós devemos estar combatendo, no sentido de ser ele o mais nobre. E o apóstolo Paulo lutou até o fim e completou a sua carreira. Exemplo de fé, exemplo de coragem, mas também Paulo desafia Timóteo a ser um exemplo de santidade. E ele vai colocar aqui algumas expressões, como evita falatórios. A tarefa de Timóteo, como de todo pastor, de todo líder, é pregar o evangelho em sua pureza. Ao fazer assim, devemos evitar falatórios inúteis, conversas profanas, que é contrário à pregação. Outra coisa, fuja das paixões, segue a justiça, capítulo 2, verso 22. Foge das paixões
capítulo 2, verso de número 22. Foge, outro assim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Sendo Timóteo ainda jovem, o conselho é para fugir das paixões da mocidade, as tentações que vêm de todo lado, mas fortalecer o caráter e ser uma pessoa constante. O jovem crente deve se livrar do partidarismo, da intransigência, das explosões emocionais. Quando se foge destas questões, o lugar seguro é sempre a justiça, a fé e o amor. Mas também Paulo diz que, como exemplo, de santidade, é preciso viver sempre repelindo as questões insensatas. O líder da igreja deve rejeitar questões, disputas insensatas e absurdas que criam somente controvérsias e contendas. Finalmente, irmãos, a parte 4 do nosso estudo fala que o líder deve ser exemplo de fé, de coragem, de santidade, mas também exemplo de ministro, exemplo de ministério, de serviço. E aí Paulo vai falar no capítulo 1, verso 13, conserva o modelo das palavras. Timóteo deveria manter o padrão das sãs palavras, daquilo que devia falar corretamente, que tinha ouvido do próprio apóstolo Paulo. Tudo que Timóteo aprendeu era modelo de ensino sadio que deveria ser mantido diante dele. Também deveria guardar o bom depósito, capítulo 1, verso 14. O bom depósito é exatamente o ensino completo de Paulo, que foi confiado a seu herdeiro e sucessor e que deveria ser conservado contra toda distorção e corrupção que estava havendo ali naqueles dias. Fortifica-te na graça. Timóteo foi lembrado de que sua ordenação, seu chamado, e a própria dedicação do próprio apóstolo Paulo ao Evangelho, agora ele deveria, para cumprir bem esse ministério, fortalecer-se na graça que está em Cristo Jesus. A dependência da graça de Deus é que dá poder e força para a realização de todo o trabalho que permanece para sempre. Outra questão que o apóstolo aborda é que ele deveria transmitir esta palavra a outros, não ficar somente para si ou para um reduto, para poucos. O que ele aprendeu diretamente de Paulo deveria ficar sendo transmitido a outros mestres fiéis também. Assim como Paulo foi criterioso em observar em Timóteo alguém que deveria ser responsável por esta mensagem, assim também Paulo cobra dele para que ele seja idôneo em transmitir essa mensagem para outros líderes. Recomenda estas coisas. As pessoas deveriam ser lembradas destas coisas, das palavras, da verdade do Evangelho, tendo em vista que a falsa doutrina estava sempre à espreita para causar algum tipo de estrago. Ele deveria também dar testemunho, capítulo 2, verso 14, assim como todos nós somos advertidos de forma solene, como diante de Deus, para que evitemos contendas de palavras, mas tudo aquilo que falarmos tem que ser algo proveniente de um testemunho, de algo que podemos vivenciar na nossa vida cristã. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Portanto, o líder da igreja deve dar provas das suas qualidades, transmitindo de forma eficiente e fiel a sã doutrina como obreiro de que não tem de que se envergonhar. E também pregar a palavra na sua integridade. Capítulo 4, versos de 1 a 5, Paulo mais uma vez apela para a principal obrigação do líder, do pastor, que deveria instar, quer seja em momento oportuno ou não, como um soldado que precisa ficar no seu posto, como aquele trabalhador que tem que cuidar, da sua sementeira e estar sempre de prontidão e disponível. Portanto, queridos irmãos, gostaria de encerrar
este breve resumo dizendo que Paulo foi mestre e exemplo para Timóteo, em vários sentidos. Chegou a hora de passar o bastão. E preocupado com a liderança da igreja no futuro, uma vez que sua morte estava bem próxima, ele prepara Timóteo para substituí-lo. Como homem de fé, foi orientado no temor do Senhor desde a sua infância. E agora chegou a hora de ser convocado a tornar-se exemplo de fé, de coragem e de santidade. Que Deus te abençoe.